Sempre que eu penso em escrever uma crítica aqui pro canal, eu sempre penso em tentar transparecer o principal sentimento que eu senti através deste filme. A minha principal emoção ou o principal sentimento realmente. E aqui melhor defino o que eu senti enquanto assistia o novo Superman é esperança. Hoje iremos conversar um pouco sobre este filme que acaba de chegar nos cinemas para recontar essa história desse personagem que eu aprendi a gostar. Claro, esse vídeo vai estar sem spoilers durante ele todo, mas se vocês quiserem um vídeo com spoilers eu posso trazer para vocês também, então deixem aí nos comentários. Já aproveitem também para deixar o like nesse vídeo, que o vídeo tá maravilhoso, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, e se possível se tornar membro do canal, que tem vários benefícios maravilhosos. Sem mais enrolações então, peguem na minha mão, se ajeitem na cadeira e vamos juntos falar de Superman. Nessa história nós teremos o Superman que enfrentará um inimigo poderoso e inteligente, Lex Luthor, um homem que não medirá esforços para destruir tudo o que o Super-Homem já conquistou, tentando desesperadamente e de todas as formas possíveis matar este herói ou simplesmente destruir a reputação dele. Quero começar dizendo que eu gosto muito de como esse filme ele não se trata como um filme de herói desse personagem, porque ele já está estabelecido nesse universo. Porém, filmes de origem têm assim a sua importância, que é apresentar elementos sobre esses personagens que vão ser importantes para o resto da sua história, suas fraquezas, suas motivações e também algumas outras coisas relacionadas a este personagem. Aqui neste filme do Superman, o maravilhoso James Gunn vai utilizar muito bem o seu tempo de tela, principalmente no começo do filme, para estabelecer algumas coisas ali sobre o personagem, fazendo de forma bem divertida e muito bem feita. Então, ponto positivo aí para o James Gunn. Creio que para quem não conhece nada do personagem vai conseguir sair do cinema ali com o básico sobre ele. Eu sou uma pessoa que conheço o básico do personagem dos quadrinhos, conheço o básico dele de outros filmes, e eu percebi alguns momentos ali em que o James Gunn ele aborda um pouco mais sobre alguns detalhes que são importantes sobre a vida do Superman mesmo, sobre as características dele e tudo mais. Então eu acho que a pessoa que não entende nada vai conseguir sair do cinema ali sabendo um pouco mais sobre o personagem, mesmo que não seja um filme de origem. E é claro que em muitos casos isso vai ser feito de uma maneira bem legal, mas existe também sempre o risco do excesso de exposição através do diálogo. Eu reparei que em um ou dois momentos nós vamos ter esses diálogos mais expositivos para realmente passar o que o diretor queria passar, naquele velho esquema de falar e não mostrar, sabe? O que pode ser incômodo para algumas pessoas, mas eu não achei tão incômodo assim, eu passei direto por isso, né? Mas é bom pontuar aqui pra vocês não falarem que eu só estou elogiando também, né? Eu gosto muito da atuação do David Corenswet e também da Rachel Brosnahan. Eu acho que o filme ele ganha muito por esses dois atores terem muita química. A relação deles é bem abordada no filme e bem desenvolvida ao longo de todo ele. São pessoas completamente diferentes que têm visão de mundos um pouco diferentes também. Enquanto o Clark, ele é uma pessoa bondosa, né? Ele é naturalmente bondoso, ele acredita na humanidade. A Lois, ela é mais questionadora, ela é realmente uma jornalista no melhor sentido da palavra. Ela desconfia de todos, ela questiona tudo e tudo mais. E o fato dela ter uma maior importância nesse filme faz com que ele ganhe um fôlego ainda maior, faz com que ele ganhe bastante em qualidade. Eu acho muito interessante como o James Gunn aborda essa personagem de não ser apenas o interesse amoroso do Clark, mas sim uma personagem que realmente é fundamental para essa trama continuar. Porque eu sinto que o filme, apesar dele não ser um filme de origem, ele quer mostrar algumas coisas que são mais ali do começo do Superman, né? Então ele vai mostrar como o Superman ele é muito forte, ele é muito poderoso, mas ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa de ajuda e isso é muito interessante, isso é fenomenal, porque dá cada vez mais humanidade para esse personagem. Ele vai errar, ele vai acertar, ele vai cometer alguns equívocos, ele vai precisar de ajuda, ele vai ser humano como muitos desses outros personagens, como quase todos esses personagens. Isso para a trama central do filme é muito relevante, porque vai conversar bastante com toda a situação a qual esse personagem está inserido neste contexto. Esses dois elementos vão casar perfeitamente, a história, a narrativa e também o fato desse Superman ser uma pessoa mais humana e não ser todo poderoso que derrota qualquer um com um soco, sabe? E já que eu tô falando do Superman, eu tenho que falar do Krypton também,
nossa, que cachorro maravilhoso. Ele é muito fofo, assim, ele tem alguns momentos ali em que o filme tá um pouco mais sério, tá falando sobre alguns assuntos mais sérios e o Krypton aparece ali meio que pra dar uma aliviada no momento. Então realmente o Krypton maravilhoso, tá? Ele é fofíssimo. Já quero um spin-off aí, uma sériezinha sobre as aventuras do Krypton lá e dos super animais. Não sei se outros membros, deu um soco aqui, outros membros da Liga da Justiça têm animais, mas eu quero que tenha, porque eu adoraria ver isso, um super pets ali da vida real, né? Mas falando em atuação, né, voltando pra atuação no caso, eu tenho que falar do Nicholas Hoult, que está sensacional nesse filme. O que ele faz como Lex Luthor é elevar esse personagem a um outro patamar. Você consegue ver as mudanças sutis de humor dele. Ele vai ter aquela boa atuação que não precisa berrar a todo momento. Quando a cena exige que ele seja mais calmo, mais comedido, mais frio realmente, ele consegue entregar muito bem esse personagem mais frio. E quando ele precisa ser mais explosivo, ele consegue entregar esse personagem também, o que é maravilhoso. Ele dá todo esse ar do Lex Luthor inteligente, que vai tentando mexer os seus pauzinhos nos bastidores, e eu realmente gostei demais deste vilão. Mas ainda bem que ele é um vilão que está apenas na ficção, porque a gente tem um vilão da vida real, que são os hackers. Pessoas que podem facilmente acessar a sua máquina, também podem acessar e vazar os seus dados bancários. Por isso, eu sempre recomendo que vocês utilizem a NordVPN. Isso porque através do meu link vocês vão ganhar simplesmente 70% de desconto no plano de 2 anos. Vai te proteger contra hackers, vai te proteger contra sites maliciosos, vazamento de dados e muito mais. Fora que é uma excelente oportunidade para vocês acessarem um catálogo vasto de filmes nos streamings que vocês já assinam. Por exemplo, a Netflix possui um catálogo no Brasil que é bem reduzido comparado ao catálogo dos Estados Unidos. Então com a NordVPN você consegue mudar a sua localidade e assim acessar muitos novos filmes. E assim, eu tô falando isso de verdade, são muitos mesmo, porque eu já fiz esse teste, eu tô usando a NordVPN já faz um mês praticamente, e eu já assisti muito filme na Netflix que não tem aqui, mas tem lá, tem muitos filmes mesmo. O link vai estar aí na descrição, não esquece de verificar a promoção que está completamente imbatível. Voltemos agora então para o filme, porque eu vou falar sobre a esperança que eu senti ao assistir este longa. Vamos lá. Sempre que eu ouvia algum fã do Superman falando sobre o personagem, eu sempre ouvia eles dizendo que ele representa bastante a esperança. Porém, em nenhum momento dos últimos 15 anos que nós temos desse personagem no cinema, eu senti 1% da esperança que esses fãs tanto dizem. Aqui, o James Gunn, ele consegue transparecer esse sentimento de esperança que vem carregado com esse personagem. Ele usa alguns planos de câmera para conseguir transparecer isso de forma sensacional. Muito claro, com a ajuda da trilha sonora, que é coisa de maluca. Principalmente a música do Superman, a que toca quando ele tá em cena, assim, logo no começo do filme a gente tem uma cena dele voando. Não é spoiler, né? Mas logo no começo a gente tem uma cena dele voando. E assim, quando toca a trilha dele, é maravilhoso. É realmente muito bom mesmo. Somando a trilha com a direção do nosso querido James Gunn, o resultado é apenas esperança. Eu acho que esse diretor também consegue lidar muito bem com alguns temas mais sérios. Eu acho que ele quer sair um pouco daquele estereótipo de filme de herói ser totalmente raso, não tratar de alguns assuntos mais importantes e trazer assuntos importantes para a narrativa desse filme. Lembrando, não tem nada demais em você ser um filme que não traz assuntos sérios, desde que seja bom, né? Ele vai mostrar, e isso eu falo assim, que é uma parada que eu não tava pensando antes, eu nunca cogitei isso na minha cabeça, de verdade. Ele mostra, né, nesse filme, que o Superman, ele é um herói do mundo e não dos Estados Unidos. Ele não é um herói que representa os Estados Unidos, ele não é um herói que veio pra Terra para proteger e também para defender os interesses dos Estados Unidos, mas sim para ajudar a humanidade, mas sim para salvar o mundo ali quando tem alguma coisa errada ou quando tem alguma injustiça acontecendo e tudo mais. A forma como James Gunn vai abordar esses temas na história é feita de maneira muito boa, porque alguns deles vão permear a história do começo até o fim, através principalmente da escolha do próprio personagem do Superman. Então nós vamos ver esses temas tendo um excelente desenvolvimento narrativo, o que eu acho perfeito. Se eu puder falar algo que me incomodou
incomodou um pouco durante a trama foi que tem muitos personagens, mesmo que eles não sejam tão relevantes lá na trama, eles ainda estão lá meio que jogados. Alguns ainda têm até uma relevância um pouco maior, porém eles servem ali meio que para um propósito e apenas isso, né? Talvez eles estejam lá realmente para conseguir expandir um pouco mais esse universo, para mostrar realmente que já existem outras pessoas, outros heróis e afins. Não vou entrar em muitos detalhes, até para não dar muitos spoilers também, né? Mas ainda assim, eu acho que o James Gunn ele consegue encontrar tempo para conseguir abordar um pouco mais desses personagens. Eu acho que o que melhor ele aborda desses outros personagens é o Senhor Incrível, né? Que é um personagem que eu achei ele bem interessante, eu gostei bastante dele ali, né? Alguns outros personagens não são tão bem aprofundados assim, mas tudo bem, isso não tira em nenhum ponto a força do filme, né? Não tira em nenhum momento a qualidade do filme, é só uma escolha mesmo de não desenvolver tanto esses personagens, mas mostrar eles para mostrar que existe todo um universo ao redor do próprio Superman, né? Eu também me incomodei com algumas coisas durante o cinema, né? Então, durante a experiência de assistir o filme, mas isso é mais em como estava a sala, como as pessoas reagiam a algumas coisas ali que ia acontecendo durante o filme. Me incomodou um pouco, mas eu não vou falar aqui pro vídeo não ficar tão longo, mas eu vou postar um vídeo ali exclusivo para membros nos próximos dias falando um pouco mais sobre isso. Então, fiquem ligados, né? Eu vou abrir uma nova aba de membros ali, um novo nível de membros, no qual eu vou postar alguns vídeos exclusivos. Vou tentar colocar o preço mais baixo possível ali também, para não extorquir vocês, né? Então considere se tornar membro. Eu acho que esse vídeo e muitos outros vídeos exclusivos vão estar bem legais, tá, pessoal? No final das contas, o saldo desse filme para mim é bem positivo. É um filme que me impressionou bastante. Eu não estava esperando nada dele e ele me entregou grandes coisas. Como eu disse, durante todo o filme eu senti bastante esperança. E isso é muito interessante porque o James Gunn, ele consegue nos passar esse sentimento de esperança através de detalhes simples, sabe? Através de coisas que não são gigantescamente grandiosas, são coisas mais simples, entre aspas, e mesmo assim a gente sente essa esperança, né? Mas eu também sinto esperança de ver que agora algumas histórias boas da DC, que a DC tem bastante história boa. Quando eu era adolescente eu lia um pouco mais de HQ, a DC era a minha favorita, eu preferia a DC do que a Marvel, né? No quesito de HQs mesmo, porque eu gostava bastante de algumas histórias da DC, e agora eu sinto que a DC, que tem ótimas histórias, está em boas mãos para conseguir contar essas histórias da melhor forma possível. Mas é aguardar cenas dos próximos capítulos aí, o que vier pela frente, e eu estou esperançoso. Mas e vocês? O que vocês acharam do filme se já assistiram? Comentem aqui embaixo pra gente trocar essa ideia. Não esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo maravilhoso que eu for trazendo para vocês. E também deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que ajuda muito, ajuda de verdade. Também não esqueçam de ver os outros vídeos do canal, que tem bastante coisa interessante, e conferir a descrição desse vídeo, que tem os meus outros perfis com conteúdos maravilhosos por lá, conteúdos bem curtos, rapidinhos para vocês. Compartilha com os amigos fãs de Superman, e eu só posso agradecer demais a vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!